Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o dia foi dedicado à memória dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Em uma demonstração de fortalecimento da democracia, os chefes dos três poderes mostraram que as instituições continuam inabaladas, mesmo com a tentativa de destruição no ano passado. Olhando para o futuro, o presidente Lula deixou claro que não há perdão para quem atenta contra a democracia. Na Bahia, uma batida entre um caminhão e um ônibus de turismo deixou 25 pessoas mortas e 7 feridas. Entre as vítimas estão homens, mulheres, grávidas, crianças e adolescentes. Os passageiros estavam retornando de uma viagem turística a uma praia do estado. E no esporte, morreu um dos maiores jogadores de todos os tempos, o alemão Franz Beckenbauer. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024. Nem teme quem te adora, pátria morte, terra adorada, no Brasil, os filhos desse sol és gentil, pátria amada, Brasil. Um ano após os atos golpistas, o dia de hoje começou com esse hino nacional que você ouviu, cantado pela ministra da Cultura, Margarete Menezes, mas o dia 8 de janeiro também foi dedicado à memória desse dia, porque no ano passado, golpistas atentaram contra a nossa democracia. E hoje foi um dia de relembrar esses atos e também um dia de olhar para frente, mostrar que a nossa democracia continua inabalada. E foi exatamente essa frase que deu o nome ao evento de hoje, em que os chefes dos três poderes, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, se uniram para discursar e reforçar que ações golpistas como estas que aconteceram no dia 8 de janeiro do ano passado não são toleráveis em uma democracia. De forma geral, nos discursos, o presidente Lula, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, relembraram os atos, deixaram claro que foi um aprendizado que passamos e que a nossa democracia é resistente, que os poderes permaneceram inabalados, mesmo com a tentativa de destruição. Eles também frisaram a vigilância das instituições e que não vai ter aquela passada de pano para os que cometeram os atos golpistas. Bom, política é feita de gestos e no discurso que aconteceu no Congresso, muitas autoridades estiveram presentes, como, por exemplo, governadores, ministros, parlamentares e também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Teve uma ausência importante que foi sentida, mas logo mais eu falo sobre isso, porque agora eu vou detalhar para você os discursos das autoridades durante esse evento. Começando pelo presidente Lula, ele disse que a democracia precisa ser construída e cuidada todos os dias, disse que se os atos do dia 8 de janeiro tivessem sido bem-sucedidos, a vontade do povo brasileiro teria sido roubada e o país estaria destruído em um caos social e econômico. Ele disse ainda que não há democracia sem liberdade e Lula aproveitou esse momento para cobrar uma punição a quem financiou, planejou e executou essa tentativa de golpe. Ele disse que o perdão, neste caso, soaria como impunidade. Todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade e a impunidade como salvo-conduto para novos atos terroristas no nosso país. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, aproveitou o discurso para anunciar a retirada das grades na Praça dos Três Poderes. Ele disse que é inaceitável que um grupo de criminosos tenha invadido a sede dos Três Poderes para se opor à vontade da população nas urnas, o qual ele chamou de traidores da pátria.
Essa é a frase de Ulisses Guimarães quando ele promulgou a Constituição de 1988. Esse vídeo, se você nunca viu, dá um Google aí, porque esse discurso é bem importante e histórico. Mas voltando aqui para o noticiário de hoje, durante o discurso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que as instituições estiveram firmes e não recorreram às bravatas e que, ao contrário, estiveram vigilantes. As instituições republicanas, por outro lado, são verdadeiramente fortes. Fortes porque respaldadas pelo mais elementar dos poderes, aquele que emana do povo. E quem tem força não precisa demonstrá-la de maneira vã. Quem tem força não recorre à bravata. Quem tem força tem o respaldo popular, tem o respaldo da lei e tem o respaldo da Constituição Federal. Esclareço que esse ato é um ato de reafirmação da opção democrática feita pelo povo brasileiro. Já o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse que o país é um Brasil de igualdade e de paz e falou sobre a importância das pessoas que pensam de maneira diferente poderem dialogar as suas ideias. Ele disse que intolerância e extremismo só levam ao ódio e que o futuro do Brasil será diferente do que aconteceu no dia 8 de janeiro. A violência, a intolerância e o extremismo só levam à decadência e à infelicidade. Não passaram e não passarão. Que venha um tempo de pacificação no qual as pessoas que pensem de maneira diferente possam se sentar na mesma mesa e expor os seus argumentos em busca da melhor solução, sem se ofenderem ou se desqualificarem. Nós precisamos de um choque de civilidade no país. Ódio, mentiras e golpismo nunca mais. Um dos discursos mais aguardados foi do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Nem preciso explicar o porquê, né? Ele aproveitou aí para defender a regulamentação dos conteúdos das redes sociais, para combater o que ele chamou de populismo digital extremista, que, segundo ele, é próprio de regimes nazistas e fascistas. Nessa parte aí ele foi bem aplaudido. Ele disse que a plataforma, como está hoje, as redes sociais, no caso, é suscetível à demagogia e manipulação. Ele disse ainda que o sistema hoje é uma espécie de corrosão da democracia e ele defendeu a transparência do funcionamento das redes sociais. É o momento de olharmos para o futuro e reafirmarmos a urgente necessidade de neutralização de um dos grandes perigos modernos da democracia, a instrumentalização das redes sociais pelo novo populismo digital extremista. A necessidade da edição de uma moderna regulamentação, como vem sendo discutido no mundo todo democrático, com o agigantamento das plataformas, as big techs, amplificado em especial com o uso da inteligência artificial. Essas recentes inovações potencializaram a desinformação premeditada e fraudulenta, amplificaram os discursos de ódio e antidemocráticos. A ausência de regulamentação e a inexistente responsabilização das plataformas, somadas à falta de transparência na utilização da inteligência artificial e dos algoritmos, tornaram os usuários suscetíveis à demagogia e à manipulação política, possibilitando a livre atuação desse novo populismo digital extremista e de seus aspirantes a ditadores. Ainda nesse discurso que foi bem firme, como o ministro costuma ser assim mais direto, Alexandre de Moraes disse que não vai permitir esquecimento, apaziguamento e nem impunidade. Garantiu que todos serão responsabilizados. O fortalecimento da democracia não permite confundirmos paz e união com impunidade, apaziguamento ou esquecimento. Impunidade não representa paz nem união. Absolutamente todos aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia e a tentativa de instalação de um estado de exceção serão devidamente investigados, processados e responsabilizados na medida de suas culpabilidades.
Falei que uma ausência foi sentida, né? E foi a ausência do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele não foi ao evento hoje oficialmente. Ele alegou que o pai está doente, por isso que ele não poderia ir. Mas nos bastidores essa justificativa não colou. Quem deixou isso bem evidente hoje foi o líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues. Eu acho lamentável, porque hoje não é um evento de direita ou de esquerda. É um evento da democracia brasileira, é um evento da República. É um evento para dizer que este Salão Negro, que foi invadido, depredado há um ano, não pode nunca mais voltar a ser invadido. O parlamento, com todas as suas vicissitudes, é também a virtude da democracia. É o retrato da representação popular que aqui é colocado. Os três poderes na arquitetura de Niemeyer são os símbolos da República Brasileira. Violentá-lo, atacá-lo, como ocorreu no ano passado, só ocorre durante uma sequência de ataques à democracia. E no mesmo dia em que os ataques golpistas completaram um ano, a Polícia Federal fez logo pela manhã uma nova fase da Operação Lesa Pátria. Lembro você que essa operação tem quase um ano e mira os executores, os financiadores e os autores intelectuais dos ataques golpistas. Hoje, os agentes cumpriram 46 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva contra os suspeitos de terem financiado e fomentado os ataques. Esta é a 23ª fase da Lesa Pátria. A operação foi autorizada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele também determinou ainda bloqueio e indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. Segundo as investigações, os prejuízos ao patrimônio público beiram os 40 milhões de reais. Por isso que Alexandre de Moraes pediu para bloquear os bens dessas pessoas para que eles devolvam esse dinheiro aos cofres públicos. Segundo informações da TV Globo, o alvo de mandado de prisão hoje foi Wagner Ferreira Filho, que teria pagado R$24 mil para fretar um ônibus de manifestantes. O material genético dele foi encontrado no Congresso após os atos golpistas. Wagner Filho foi preso hoje e levado à Superintendência da Polícia Federal em Salvador. Depois ele prestou um depoimento. Já os nomes dos alvos de busca e apreensão não foram divulgados. As ações foram cumpridas no Distrito Federal e em vários estados, como Bahia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Maranhão, Paraná, Rondônia, São Paulo, Tocantins e Santa Catarina. Hoje, em entrevista ao Jornal da CBN, o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, disse que a Operação Lesa Pátria vai continuar até chegar a todos os responsáveis pelos ataques do dia 8 de janeiro do ano passado. A Polícia Federal tem plena autonomia operacional, ela prossegue com as investigações. Eu comecei agora na manhã também a pegar mais informações, mas o que eu posso dizer é que a Operação Lesa Pátria não tem data para acabar. A gente vai até as últimas consequências, apurar financiadores, apurar todos aqueles que de alguma forma estiveram envolvidos com esses ataques inaceitáveis à democracia brasileira. O ex-presidente Jair Bolsonaro criticou hoje em entrevista à CNN Brasil as penas determinadas pelo Supremo Tribunal Federal a manifestantes do 8 de janeiro. Ele disse que houve vandalismo, mas que isso não justifica 17 anos na cadeia. Ele falou o seguinte, abre aspas, houve vandalismo sim, alguns exagerados, mas não era para eles esse tipo de pena, 17 anos de cadeia, fecha aspas. E aproveitando esta deixa, hoje o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido de Bolsonaro, divulgou uma nota defendendo o afastamento do ministro Alexandre de Moraes do caso e também a anulação de todos os julgamentos do Supremo Tribunal Federal sobre esses ataques. Nas redes sociais, o líder do partido ainda contestou a tentativa de golpe e diz que não havia tanques e que manifestantes estavam munidos de pedaços de pau e que ninguém morreu. Mudando completamente de assunto, eu vou te levar lá para Bahia, porque uma batida entre um caminhão e um ônibus de turismo deixou 25 pessoas mortas e 7 feridas. O acidente aconteceu no fim da noite de ontem, mas só ao longo do dia de hoje que as informações chegaram. O acidente aconteceu na BR-324, em um trecho da cidade de São José do Jacuípe, no norte da Bahia, a cerca de 290 quilômetros de Salvador. Morreram 21 pessoas que estavam no ônibus e 4
no caminhão que transportava mangas. Entre as vítimas estão homens, mulheres, gestantes, crianças e adolescentes. Os veículos, segundo a Polícia Rodoviária Federal, bateram de frente e, segundo a PRF, um dos motoristas tentou uma ultrapassagem indevida, mas somente a perícia vai confirmar a causa do acidente. Os passageiros do ônibus moravam em Jacobina e viajaram na noite do sábado para a praia de Guarajuba, um distrito turístico de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. E aí eles retornaram para o município na noite de domingo. Em nota, a Prefeitura de Jacobina lamentou o acidente e informou que decretou 7 dias de luta oficial no município e informou ainda que organiza um velório coletivo no ginásio de esportes da cidade. Ainda não há previsão de data e nem de horário. Agora eu vou retomar um assunto que a Bianca Santos contou para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, que é sobre o caso da morte da artista circense venezuelana Julieta Inês Hernández Martinez, de 38 anos. Relembrando para você rapidamente essa história, Julieta estava desaparecida desde o dia 23 de dezembro. O corpo dela foi encontrado em uma área de mata na cidade de Presidente Figueiredo, que fica a 117 quilômetros de Manaus. O corpo dela foi encontrado no quintal da sede do Espaço Cultural Mestre Gato, que é um local usado como uma espécie de ponto de apoio para viajantes e andarilhos que transitam pela rodovia BR-174. A artista venezuelana rodava o país de bicicleta e foi morta nessa cidade. E hoje a Polícia Civil do Amazonas indiciou Tiago Agles da Silva e Deliomara dos Anjos pela morte da artista. O casal vai responder pelas suspeitas de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, estupro e ocultação de cadáver. O casal está preso desde sábado após confessar em depoimento, segundo a polícia, que ocultou o cadáver de Julieta. Segundo as investigações, a artista passou a noite do dia 23 de dezembro na casa, após não conseguir hospedagem nas demais pousadas da cidade. E aí o casal vivia de favor na residência, mas com a anuência do dono, cobrava R$10 de diária para viajantes que se hospedavam na área externa, onde dormiam em redes. O delegado responsável pelo caso, Valdinei Silva, disse hoje que o crime aconteceu naquela mesma noite. Segundo a apuração, Tiago, que é auxiliar de serviço, decidiu roubar a artista. E além do roubo, ele a teria agredido, amarrado as suas mãos e pés e violentado. Ainda segundo o delegado, Tiago furtou o celular da vítima, que estava deitada em uma rede na varanda da residência. E aí houve uma luta corporal, ele deu um mata-leão nela e arrastou para dentro da casa. Depois abusou sexualmente. Ainda segundo o delegado do caso, a esposa de Tiago, a Deliomara, acompanhou a agressão na parte externa da residência, mas ao ver o que acontecia dentro da casa, ela ficou com ciúmes do marido. E aí ela jogou álcool em cima dos dois. E aí o Tiago conseguiu apagar o fogo e voltou a dar um golpe na vítima. Ainda segundo a apuração, Deliomara teria arrastado Julieta para o quintal da casa e enterrado em uma cova rasa. De acordo com o delegado, o casal já tinha passagem na polícia por tentativa de roubos, seguindo o mesmo modus operandi, mas desta vez o casal não conseguiu concluir o roubo porque teria sido flagrados e denunciados à polícia. E ao serem presos, após os agentes encontrarem o corpo de Julieta, o casal confessou a ocultação de cadáver, mas trocou acusações sobre a autoria do crime com versões conflitantes sobre as circunstâncias do assassinato. Segundo a corporação, o estado do Amazonas está em contato com a família de Julieta para poder fazer o translado do corpo dela para a Venezuela, onde ela será sepultada. Na economia, vou te contar como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 0,32% aos 132.447 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia de hoje em baixa de 0,02%, cotado a R$ 4,871. Já o euro encerrou o dia de hoje em alta de 0,12%, cotado a R$ 5,338. No noticiário internacional, a primeira-ministra da França, Elisabeth Borne, renunciou ao cargo nesta segunda-feira após um ano político marcado por crises.
A renúncia ocorre no momento em que o presidente da França, Emmanuel Macron, busca dar um novo impulso ao seu segundo mandato antes das eleições para o Parlamento Europeu e das Olimpíadas de Paris neste ano. Elisabeth Borne esteve na linha de frente na turbulência condução da reforma da Previdência na França e chegou a ser ameaçada de deposição do cargo. Após o anúncio, Macron agradeceu o trabalho de Elisabeth Borne. E para fechar o giro internacional de hoje, vou te levar lá para o Vaticano, porque o Papa Francisco pediu nesta segunda-feira à comunidade internacional que proíba gestações via barriga de aluguel, denunciando uma comercialização do corpo humano. Ele falou o seguinte, abre aspas, o caminho para a paz exige respeito pela vida, por toda a vida humana, a começar pela criança que não nasce no ventre materno, que não pode ser suprimida nem transformada em produto comercial. Fecha aspas. O pontífice disse ainda que considera deplorável a prática do que ele chamou de maternidade de aluguel, que ofende, segundo ele, gravemente a dignidade das mulheres e das crianças e se baseia na exploração da situação de carência material da mãe. E por fim, ele fez um apelo. Ele disse o seguinte, abre aspas, por esta razão, apelo à comunidade internacional para que se comprometa a proibir universalmente esta prática. Fecha aspas. E no esporte, o mundo perdeu hoje um gigante. O ex-jogador e treinador alemão Franz Beckenbauer morreu aos 78 anos. A morte ocorreu ontem, mas a família comunicou essa triste notícia somente hoje ao mundo, dizendo que Beckenbauer morreu em paz enquanto dormia, sem dar mais detalhes. O ex-atleta vinha enfrentando problemas de saúde nos últimos meses. No fim de dezembro, o irmão dele confirmou à imprensa alemã que o estado de saúde dele era bastante instável. Segundo informações da imprensa, ele passou por 2 cirurgias cardíacas e havia perdido a visão de um dos olhos. E essa notícia pegou todo mundo de surpresa, porque eu acho bem difícil você nunca ter ouvido falar de Beckenbauer, porque o sobrenome dele é bastante marcante. Mas se por acaso você chegou agora, não tem problema, eu vou contextualizar aqui para você. Beckenbauer foi somente um dos maiores jogadores de todos os tempos, conhecido como Kaiser, que é uma expressão derivada da palavra latina César, rei, né? Ele foi capitão da seleção alemã, vencedora da Copa de 74 e novamente como técnico em 1990. O clube com o qual ele é mais conhecido é o Bayern de Munique. Pelo Bayern, ele foi campeão da Liga dos Campeões em 3 ocasiões. 73, 74, 74, 75 e 75, 76. E ao sair do clube alemão, ele foi jogar ao lado de Pelé, no New York Cosmos, nos Estados Unidos. Após a aposentadoria dele como jogador, ele foi treinador da seleção alemã, também do Olympique de Marseille e do Bayern de Munique. Ele também ocupou cargos na Federação Alemã e na FIFA. Beckenbauer foi um dos 3 no mundo a ganhar uma Copa como jogador e técnico. Como eu falei, ele ganhou a Copa de 74 na Alemanha e também ganhou como técnico a Copa da Itália em 90. Os outros 2 que já alcançaram esse feito são o Zagallo, que morreu na sexta-feira, e o Didier Deschamps, que ganhou na França em 98 contra o Brasil, isso aí inesquecível, e mais recente na Copa do Mundo da Rússia em 2018. Zagallo ganhou a Copa do Mundo como jogador em 58 e 62 e como técnico ganhou a Copa de 70 e ele era coordenador na Copa de 94. Claro que ao longo da programação da CBN falamos sobre esse assunto, não tem como, né? O nosso comentarista e apresentador esportivo Carlos Eduardo Éboli falou da característica do jogador que ficou conhecido pela leveza e pelos toques elegantes na bola. Gigante para a história do futebol mundial. Ele é o Pelé alemão, né? Beckenbauer é a mesma referência, entendeu? E é até uma mistura de Pelé e Zagallo, porque ele tem também a história dele como treinador. Então, ele firmou um espaço muito especial na história do futebol como jogador e como treinador. E aí eu vou resgatar só um momento que para mim foi marcante, um momento histórico para a Copa do Mundo, que foi a semifinal entre a Alemanha e Itália, na Copa de 1970,
A semifinal foi um dos jogos mais incríveis, né, da história das Copas. Foi um 4-3, vitória da Itália. E o Beckenbauer sofreu uma fratura na clavícula e continuou jogando com uma tipóia improvisada. Se manteve em campo com uma tipóia improvisada. Tamanha era a importância dele para a equipe, para ele continuar em campo. E foi uma demonstração incrível, né, de envolvimento com o jogo. Esse foi o Franz Beckenbauer. Aquele momento foi certamente um dos maiores momentos da história da Copa do Mundo. Agora, eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta, só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. Além disso, você pode seguir, comentar e dar 5 estrelas nesse episódio lá no Spotify. Lá no Apple Podcasts, você pode seguir a gente. No Deezer, você pode favoritar. Lá no Google Podcasts, você pode se inscrever. No Cashbox, você pode se inscrever e também dar like. Na Amazon Music, você pode seguir a gente. E na Alexa, você pode colocar o Panorama CBN como resumo de notícias na sua rotina de bom dia ou boa noite. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais!